Em 29 de março, uma limusine ligada ao presidente russo Vladimir Putin explodiu perto de Moscou. E o resto do mundo foi rápido em chamar isso de um possível complô de assassinato. Autoridades russas negaram risco à vida de Putin, mas o chefe de Estado russo está em posição delicada. A Rússia entrou no terceiro ano do que deveria ser uma invasão de 3 dias na Ucrânia, e a guerra não mostra sinais de parar. Portanto, é natural associar possíveis atentados contra Putin e sua liderança na Rússia. Putin é responsável por um dos conflitos mais mortais das últimas décadas. Mas deveria temer por sua vida? Neste episódio do The Military Show, vamos revelar a verdade por trás do poder absoluto de Putin na Rússia. Primeiro, vamos começar com os fatos sobre o suposto evento de assassinato mais recente. Em 29 de março, uma limusine Aurus Senat, supostamente parte da frota oficial de veículos do presidente, explodiu e pegou fogo na rua Sretenka, em Moscou. Próximo à sede do Federação de Segurança do Estado, testemunhas afirmaram que o incêndio iniciou no motor e alastrou-se velozmente para o interior do veículo. Transeuntes dos estabelecimentos próximos tentaram ajudar antes da chegada do socorro. Felizmente, ou talvez infelizmente para alguns, não foram relatados ferimentos e a causa exata da explosão permanece indeterminada. Os oficiais minimizaram rapidamente o incidente, evitando rotulá-lo definitivamente como uma tentativa de assassinato. O evento foi descrito pelo Kremlin como uma falha técnica, mas qualquer pessoa familiarizada com os métodos e obscuridades da política russa sabia a verdade. Havia algumas falhas lógicas em afirmar que era apenas uma falha. Para começar, o veículo é blindado e projetado para prevenir danos extremos ou propagação de incêndio. Em segundo lugar, o Aura Senat possui um sistema automático de supressão de incêndio para detectar e extinguir chamas sob o capô e sob o veículo. Ademais, o fabricante não fez recall ou declarações públicas sobre preocupações estruturais ou de segurança com a marca e modelo do veículo. Esses recalls também serão familiares para todos os donos do veículo. Dado o número limitado de Senats no mundo, com relatórios sugerindo que apenas 40 carros foram vendidos em 2024. Essa foi uma explosão descontrolada. O fato de Putin não estar no carro não diminuiu as especulações. Pelo contrário, alimentou suspeitas, teorias surgiram. Foi um aviso de inimigos internos, uma mensagem dos oligarcas insatisfeitos com a trajetória da guerra, ou talvez um sinal externo de que o mundo estava perdendo a paciência com o adventurismo geopolítico de Putin. Mesmo sem declaração oficial, rotulando a explosão como tentativa de assassinato, o impacto psicológico do incidente em Putin foi notório. O episódio apenas acentuou a notória paranoia de Putin, que tem marcado seu estilo de liderança por mais de 20 anos. O Kremlin intensificou rapidamente a segurança em torno de Putin, chegando a revistar seus guarda-costas em busca de sabotagem de armas ou subterfúgios. Mas talvez mais importante, isso demonstra o quão vulnerável é realmente a posição de Putin. Para demonstrar isso, voltemos a 2024. Em 17 de dezembro, uma bomba explodiu em Moscou, matando o general Igor Kirillov e seu assistente. Os serviços de segurança ucranianos praticamente assumiram a responsabilidade, chamando-o de eliminação de um alvo militar vital e legítimo na guerra em curso na Ucrânia. Um dia antes, em 16 de dezembro, os promotores ucranianos acusaram Kirillov à revelia de cometer crimes de guerra após uma investigação do Serviço de Segurança Ucraniano, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, que pediu sua prisão imediata. Entretanto, como a Rússia negou as acusações, chamando-as de infundadas, certamente não extraditaria um de seus generais de alto escalão diretamente ao inimigo. No entanto, o uso de um dispositivo explosivo diretamente na capital russa, Moscou, mostrou o quanto de controle e alcance a Ucrânia pode ter para influenciar a geopolítica global quando necessário. A morte de Kirillov foi provavelmente apenas parcialmente destinada a desestabilizar o exército russo. É mais provável que tenha sido uma mensagem direta a Putin, exibindo as capacidades da Ucrânia. Não é necessário muito para apresentá-lo ao presidente russo, mas é vital entender por que exatamente essas ameaças começaram a surgir, ou talvez mais corretamente, ressurgir recentemente. Poucos líderes mundiais permaneceram tanto tempo no poder, acumulando tantos inimigos quanto Vladimir Putin.
Seu reinado, que dura mais de 2 décadas, enfrenta uma lista crescente de adversários. Oligarcas destituídos, oponentes silenciados, líderes estrangeiros desafiados e milhões de russos com futuros extintos para financiar as ambições de Putin. A cada ano no poder, essa lista se alonga, criando uma inevitabilidade, talvez lógica, que assombrou muitos líderes historicamente. Quanto mais tempo alguém se agarra ao poder, mais pessoas desejam ver esse poder acabar. A explosão ocorre em um momento especialmente vulnerável para o presidente russo. A guerra na Ucrânia, antes aclamada como uma rápida operação militar especial, ou seja, a Blitzkrieg transformou-se em um conflito desgastante sem fim à vista. O que Putin esperava que fosse um triunfo definidor para a Rússia, e seu legado, tornou-se em vez disso sua maior responsabilidade, expondo as limitações do poderio militar russo. Enquanto simultaneamente esgota os cofres do país e testa a paciência, até mesmo de seus apoiadores mais leais. O progresso sinuoso na Ucrânia gerou fissuras na vertical de poder, cuidadosamente construída por Putin. Com sussurros de descontentamento agora audíveis nos cantos do Kremlin, antes ecoando apenas elogios, tais murmúrios não são inéditos. O governo de Putin foi marcado por várias supostas conspirações contra sua vida, mas o controle rígido do Kremlin sobre as informações torna quase impossível verificar essas alegações. Segundo entrevista de 2017, Putin sobreviveu a no mínimo 5 tentativas de assassinato, afirmando ter se habituado a viver sob ameaças constantes. Relatórios recentes do Kremlin acusam a Ucrânia de tentar assassinar Putin, aumentando a contagem de possíveis assassinatos. Em 2022 e 2023, totalizando pelo menos 7. Durante todo esse tempo, Putin se manteve como presidente, manobrando cuidadosamente para manter sua imagem de poderoso líder mundial. Por trás dessa imagem cultivada está um homem que construiu um elaborado aparato de segurança que beira a paranoia. Putin viaja com uma grande equipe de segurança, incluindo provadores de comida, médicos pessoais com seu tipo sanguíneo e guarda-costas do Serviço Federal de Proteção. Sua agenda é mantida em segredo até o último minuto. Os movimentos são cuidadosamente coreografados, e aqueles que conseguem audiência devem antes passar por um labirinto de medidas de segurança. A pandemia da coronavírus 2019 apenas exacerbou essas tendências, com Putin se isolando ainda mais. Isso incluiu quarentenas obrigatórias para aqueles que iriam encontrá-lo pessoalmente ao longo de 2023. Surgiram relatos de Putin supostamente usar sósias em deveres públicos e discursos, sugerindo que o líder russo está usando uma pessoa inocente como bode expiatório para assumir a culpa em um possível assassinato. Porém, a história mostra que mesmo as precauções mais elaboradas não garantem a segurança permanente de um líder. A Rússia em si comprova essa verdade com sua história manchada de golpes palacianos, assassinatos e revoluções. Desde os Romanovs, passando pelas purgas de Stalin, até as mortes misteriosas no governo de Putin, as transições políticas russas raramente foram pacíficas. Este contexto histórico pesa muito na consciência coletiva da elite russa. Muitos deles entendem que suas próprias fortunas e possivelmente suas vidas estão inextricavelmente ligadas ao destino do homem no topo. A guerra na Ucrânia elevou drasticamente as apostas. Derrotas militares constrangeram as antes temidas forças armadas russas. Globalmente, as sanções econômicas tiveram um impacto mais profundo e duradouro do que o Kremlin esperava. A breve revolta do grupo Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin, apesar de rapidamente suprimida, expôs a potencial fragilidade do controle de Putin quando confrontado com oposição determinada dentro de seu próprio aparato de segurança. Apesar de Prigozhin ter morrido em um suspeito acidente aéreo, poucos meses depois, o episódio abalou a aura de invencibilidade de Putin. Os círculos militares representam talvez a maior ameaça potencial à continuação do governo de Putin. Conforme as baixas aumentam e os objetivos estratégicos continuam distantes na Ucrânia, cresce a insatisfação nas fileiras militares. A tradição militar russa tem um forte histórico de remover líderes vistos como responsáveis por levar o país à ruína. Oficiais formados nas prestigiosas academias militares da Rússia compreendem bem os erros estratégicos que caracterizaram a campanha na Ucrânia. Desde logística inadequada a táticas ultrapassadas, até o desperdício das vantagens quantitativas da Rússia.
Cada caixão com a bandeira russa que retorna ao país representa não só uma tragédia pessoal, mas também uma responsabilidade política para o comandante em chefe que ordenou a invasão. Isso se agravou nos últimos anos com o contínuo esforço do país para financiar a guerra. Diante de uma estimativa assustadora de mais de 900 mil baixas ao longo da campanha de 3 anos, o exército russo basicamente se substituiu. Nesse período, o poder militar ativo inicial em 2022 era de aproximadamente 900 mil pessoas. Claro, o pessoal de mais alta patente provavelmente ficou em segundo plano, e foi a esteira interminável de recrutas que preencheu esses números. Mas a Rússia não teve 900 mil soldados mortos ou feridos sem motivo. Nos últimos 3 anos, Putin anunciou várias rodadas de recrutamento, geralmente em lotes de cerca de 150 mil, durante as convocações regulares de primavera e outono do país, enquanto também convoca reservistas através de mobilizações parciais. Mais importante, o exército russo praticamente subornou soldados para servir, com salários de 3 a 4 vezes a média nacional. Esses salários atraíram significativamente o exército, consolidando a popularidade de Putin em certos círculos demográficos. Isso dependia dos soldados e suas famílias próximas. Porém, o dinheiro fluía somente enquanto os militares estavam vivos. Embora Putin tenha assinado o decreto em 2023, oferecendo cerca de $68.800 de compensação às famílias dos caídos, alguns relataram que as reparações eram muito menores ou totalmente atrasadas, levando muitos a chamarem os pagamentos de risíveis na prática. Uma postagem nas redes sociais mostrou uma mãe enlutada, recebendo um moedor de carne. O estado atual da guerra na Ucrânia foi comparado a eventos históricos por ambos os lados do conflito. Não subestime a importância que as mães dos soldados têm no governo do país. No final dos anos 80, enquanto o conflito afegão se estendia com crescentes baixas soviéticas, as mães dos soldados começaram a se organizar. O Comitê das Mães dos Soldados surgiu como um poderoso movimento de base em 1989. Essas mulheres, muitas de origem operária e com pouca experiência política, tomaram ações sem precedentes no contexto soviético. Elas questionaram a narrativa oficial do governo sobre a guerra publicamente, organizaram manifestações e vigílias nas principais cidades. Elas exigiam informações sobre filhos desaparecidos e melhores condições para os soldados. Elas criaram redes para localizar e, por vezes, recuperar soldados do serviço militar. A Guerra Soviético-Afegã, que até 1989 durou uma década, causou uma estimativa de 15 mil a 26 mil fatalidades militares soviéticas e mais de 1 milhão de mortes de civis afegãos. Considerando as baixas mais amplas, incluindo mais de 53 mil feridos e 400 mil hospitalizados por doenças, o impacto nas forças soviéticas foi muito maior. Ainda assim, esses números são ofuscados pelas cifras atuais na guerra na Ucrânia, onde as baixas russas, incluindo mortos, feridos, capturados e desaparecidos, agora são estimadas em quase 1 milhão. A eficácia dessas mulheres veio da sua autoridade moral. O sistema soviético, que enfatizava sacrifícios pela pátria, não podia facilmente ignorar mães enlutadas cujos filhos morreram em uma guerra cada vez mais impopular. De 1988 a 1989, as mães dos soldados se tornaram uma força política significativa. Elas desafiavam profundamente a autoridade do Estado soviético. Mulheres comuns questionando a política militar e exigindo responsabilidade. O ativismo delas contribuiu decisivamente para a retirada das forças soviéticas, finalizada em fevereiro de 1989. Além disso, devido à sua intervenção, a Rússia parou de enviar recrutas militares ao exterior. Uma decisão que seria obedecida na guerra na Ucrânia, embora com resultados devastadores, quando a Ucrânia invadiu a Rússia em Kursk, em agosto. 2 décadas de recrutas militares não utilizados em ofensivas resultaram em falta de treinamento, equipamento e financiamento adequados para eles, deixando essa parte do exército infelizmente mal equipada para a guerra moderna, que dependia principalmente da superioridade tecnológica. E agora, esses soldados e suas famílias são novamente um dos pilares das forças militares da Rússia. Enquanto os soldados estiverem na linha de frente, as famílias podem prosperar com os salários lucrativos prometidos pelo exército russo.
No entanto, os salários e compensações desproporcionais tiveram um efeito duplo na economia russa. O crescente número de recrutas indica que a Rússia está começando a ficar sem uma força de trabalho capaz. A taxa de desemprego no país caiu para um recorde baixo de 2,3% em dezembro de 2024. Isso está muito abaixo da taxa de desemprego de 4 a 6%, que é considerada saudável. Para um país capitalista, onde as empresas precisam de um fornecimento constante de candidatos qualificados para contratar. Consequentemente, quase todos os setores da sociedade russa, não relacionados diretamente à indústria de petróleo, gás ou militar, estão em declínio. Isso pode levar a uma repetição dos eventos após a Guerra Soviético-Afegã, especialmente à medida que o poço de soldados seca e o resto da sociedade russa percebe a futilidade da guerra em andamento. Em segundo lugar, o próprio governo russo está sendo sangrado pela guerra devido aos gastos crescentes com salários e investimentos em armamentos. A Rússia planeja aumentar os gastos com defesa para 142 bilhões em 2025, cerca de um aumento de 30% em relação aos números de 2024 projetados pela Bloomberg, citando propostas de orçamento preliminares que tinha visto. O aumento equivaleria a 6,2% do produto interno bruto estimado da Rússia, um dos maiores gastos militares do mundo. Em comparação, os Estados Unidos da América, 3,3% do produto interno bruto com defesa. Similarmente, os gastos com defesa e segurança nacional representariam 40% do total de despesas governamentais em 2025, ultrapassando os investimentos somados em educação, saúde e políticas sociais. Curiosamente, o orçamento não é totalmente divulgado, com cerca de 30% dele classificado como ultra-secreto. Este aumento nos gastos coincide com a Rússia pressionando para exportar mais seu petróleo e gás, enquanto a União Europeia se torna independente dos recursos russos. Exceto por um aumento nas importações de gás natural liquefeito, Putin se voltou para a Índia, China e Irã como alguns de seus maiores parceiros comerciais. Mas isso tem um custo enorme. Esses mercados negociaram grandes descontos para o petróleo e gás russo, prejudicando sua capacidade de obter receitas com as exportações. Além disso, as sanções ocidentais obrigaram a Rússia a usar uma frota de navios sombra operando sob diferentes bandeiras. Manifestos falsos e inadequados prejudicam a capacidade da Rússia de rastrear e otimizar exportações. Além disso, o Instituto de Estudos de Energia de Oxford sugeriu que 25% a 30% da receita da Rússia depende diretamente de suas exportações de petróleo e gás. Se os preços do petróleo caírem, os Estados Unidos da América ou outros produtores poderiam competir diretamente com a Rússia. Desta vez, legalmente, o que pode levar a outro golpe no financiamento da Rússia. Em janeiro de 2025. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo relatou que um teto de preço de $30 por barril teria reduzido a receita de exportação de petróleo da Rússia em 24%. Cerca de 79 bilhões desde o início das sanções em dezembro de 2022 até o final de janeiro de 2025. Contudo, em sua análise atualizada de março, a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia revisou esse número significativamente para cima, estimando uma queda de receita de 41%, cerca de 136 bilhões, se o limite fosse de $30 até fevereiro de 2025. A conclusão é que limites de preço mais rigorosos poderiam ter reduzido significativamente as receitas de exportação que financiam a guerra da Rússia, atingindo o verdadeiro ponto de pressão. Porque Putin está permanecendo no trono da Rússia, vamos chamar as coisas como elas são. Também depende do setor energético e dos grandes oligarcas que detêm as maiores participações nele. Apesar dos esforços de Putin para desmantelar empresas privadas ao longo dos anos, alguns oligarcas permaneceram para liderar as indústrias de energia da Rússia. Enquanto as sanções ocidentais de 2022 corroeram a riqueza russa, táticas desonestas permitiram à Rússia recuperar parte das perdas. Mas, com um custo, com a produção do país diminuindo, Putin provavelmente logo aumentará impostos para manter o governo operando. Quando não for mais possível taxar os pobres, chegará a hora de taxar os ricos. Os mesmos oligarcas da energia que lucraram por décadas exportando petróleo e gás pela Rússia. O Kremlin está discutindo ativamente o aumento de impostos sobre lucros corporativos e indivíduos de alta renda, o que poderia render dezenas de bilhões de dólares.
Já se discute uma alíquota máxima de imposto de renda de 25%, além de potenciais aumentos corporativos. A mensagem é clara: alguém tem que pagar pela guerra e Putin está mirando sua própria elite. Isso também gera um dilema para a indústria de energia e seus líderes. Se mantiverem Putin e vencerem a guerra, podem multiplicar seu lucro pelo comércio expandido e renovado. Porém, se Putin começar a perder, a riqueza deles desaparecerá quase por completo. Mesmo que tentem deixar o país, podem não estar seguros. Os serviços de inteligência da Rússia não se esquivaram de assassinatos e apresentam outra fonte potencial de perigo. Tendo passado seus anos formativos na Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, Putin entende bem a capacidade dos serviços de inteligência de fazer ou quebrar fortunas políticas. Esse conhecimento institucional levou-o a fragmentar os serviços de segurança da Rússia em feudos concorrentes, jogando agências umas contra as outras para evitar que qualquer uma acumule poder suficiente para desafiá-lo. Contudo, essa tática de dividir e governar gera vulnerabilidades, nutrindo ressentimento e encorajando oficiais de segurança ambiciosos a procurar apoio de potenciais sucessores conforme o domínio de Putin parece diminuir. Agências de inteligência ocidentais analisam há tempos a possibilidade de remoção de Putin, evitando sugerir envolvimento direto. Isso poderia escalar uma situação geopolítica já perigosa. Segundo um relatório da revista Time de 2023, muitos analistas ocidentais concordam que, embora a posição de Putin esteja segura no curto prazo, a perspectiva de médio a longo prazo é bem mais incerta. A combinação de fadiga de guerra, instabilidade econômica e insatisfação da elite criou o que um oficial de inteligência anônimo descreveu como uma panela de pressão, com a válvula de liberação soldada. A explosão de março de 2025 neste contexto pode representar uma tentativa de liberar essa pressão ou um aviso de que o recipiente pode romper em breve. Este recipiente é a própria Rússia, pois o país, sua cultura, economia e valores estão agora intrinsecamente ligados às ambições geopolíticas de Putin. As explosões perto do comboio de Putin levantam questões particularmente preocupantes para o líder russo. Se foi de fato uma tentativa de assassinato, indica que sua segurança foi violada nos níveis mais altos. Planejar e executar tal ataque requereria conhecimento íntimo dos movimentos de Putin, informação restrita ao seu círculo mais próximo. Por outro lado, o incidente pode ter sido uma operação de bandeira falsa para justificar novas purgas. Isso indica um desespero no regime que sugere uma grave instabilidade institucional. Qualquer cenário representa uma perigosa escalada no arriscado jogo da política de poder russa. Apesar da especulação sobre a vulnerabilidade de Putin, é melhor não nos anteciparmos por enquanto. Regimes autocráticos como o de Putin muitas vezes parecem mais frágeis justamente antes de demonstrar uma resiliência notável. Putin já superou crises anteriores que poderiam ter derrubado autocratas menos experientes. Desde o desastre do submarino Kursk, no início de seu mandato, até os choques econômicos após a anexação da Crimeia em 2014. Cada vez ele emergiu com seu poder intacto, frequentemente fortalecido pela eliminação daqueles que não demonstraram lealdade absoluta em momentos de incerteza. Putin conseguiu cultivar um culto à personalidade entre seus conselheiros de confiança e oligarcas. Isso o levou a reformar a Constituição da Rússia para se tornar presidente vitalício. A situação é agravada pela escassez de alternativas viáveis a Putin na Rússia. Ao contrário de algumas ditaduras personalistas, a Rússia de Putin mantém a ilusão de governança constitucional e democracia. Porém, quase todos os aspectos do governo foram ocupados por pessoas leais a Putin. Assim, tentar remover o grande líder fora do cronograma escolhido enfrentaria forte resistência institucional. Putin conseguiu neutralizar todos os seus oponentes políticos ao longo dos anos, seja por meios diplomáticos ou remoção direta, como quando Alexei Navalny morreu na prisão em fevereiro de 2024. Isso gera uma insegurança extra no futuro do país, já que a grande influência de Putin implica que qualquer sucessor teria que reconstruir todo o governo do zero, praticamente sem apoio dos grupos políticos do país. As dinâmicas internacionais tornam as lutas de poder na Rússia ainda mais complexas. A China, que fortaleceu sua parceria estratégica com a Rússia após a invasão da Ucrânia, tem grande interesse na estabilidade e previsibilidade do país.
O presidente chinês Xi Jinping e Putin declararam que a amizade entre China e Rússia aparentemente não tem limites. A China tem transformado a Rússia em um estado fantoche, dominando-a através da capacidade de exportação. Pequim deseja manter Putin no poder na Rússia, pois Xi o conhece há 12 anos. Estados autoritários que observam os eventos na Rússia sabem que uma mudança de regime bem-sucedida em Moscou poderia encorajar oposições em seus próprios países, gerando pressão externa extra para Putin permanecer no poder. Apesar das enormes barreiras para remover Putin, os constantes rumores de assassinato têm um papel psicológico importante na política russa. A explosão de março de 2025, genuína ou acidental, acelerou as conversas inevitáveis sobre o futuro da Rússia pós-Putin. Qual a sua opinião? Por quanto tempo Putin continuará no poder na Rússia, enquanto o país declina de uma potencial superpotência para uma sombra do que já foi? Conte-nos sua opinião nos comentários e obrigado por assistir.